Olá, meninas do Desafio 7 Dias. Essa aula, na verdade, ela é uma live aqui do Instagram que eu vou fazer com a Tássia Sabrina. Falaremos sobre os pilares da autoestima. E essa aula não vai ficar gravada aqui no Instagram. A Tássia já entrou aqui. Eu vou chamar ela para participar e a gente já começa. Calma aí. Oi, Oi. boa noite. Boa noite. Tá dando pra ver ou afasta mais? Deixa eu ver. Afasta mais um pouquinho. Mas se você quiser abaixar um pouco o áudio aí também, quando não é. Aham. Pronto. Dá pra ver direitinho? Dá pra te ver, tá ótimo. Ui, peraí. Bom, pessoal, hoje eu e a Tássia a gente vai conversar um pouquinho sobre os pilares da autoestima e vamos falar das partes mais importantes, né, Tássia? É um assunto que a gente já vem falando há algum tempo, tanto no meu Instagram como no seu, Isso. e aí a gente vai aprofundar um pouco mais hoje. Quer começar com a conceituação do que é a autoestima? Quero. Gente, assim, uma autoestima saudável, ela vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela tem uma visão positiva de si, ela acredita no seu potencial e ela sabe lidar com seus limites. A autoestima é uma avaliação subjetiva que cada pessoa faz de si mesma. E aí, eu queria voltar um pouquinho para a gente fazer um apanhado com a nossa infância. Porque é o momento em que a nossa autoestima ela começa a ser desenvolvida. E tudo que a gente viveu na infância, na adolescência, respinga em quem somos hoje. Não só o que a gente viveu, mas também a forma como a gente lidou com as coisas que aconteceram. E aí, uma baixa autoestima, às vezes as pessoas falam, é da noite para o dia, mas não é. Uma baixa autoestima é uma construção. Então, se hoje a sua autoestima é baixa, é porque aconteceram coisas, tiveram situações na tua história que não foram, digamos que tão assertivas e deixaram marcas em você. E às vezes, não só o que falaram, mas a forma como você interpretou aquela situação também lhe deixou marcas. E pode ser que você tenha interpretado, né, aquela situação de formas que você tenha se sentido rejeitada, não amada, feia ou incapaz. E muitas pessoas, se não escutaram isso, entenderam isso pela forma como foram tratadas. Exatamente. Quando a Tata fala sobre refletir na nossa vida, isso tem muito a ver com o poder, né? Quando a gente fala que a autoestima dá poder para a mulher, quando a gente se arruma, quando a gente está bem conosco mesmo, a gente se sente motivada a fazer outras coisas, a gente se sente capaz de fazer outras coisas. Então, a autoestima, ela influencia diretamente em tudo, principalmente na área profissional e pessoal, na parte do relacionamento, na parte de negócios, né, o business. Então, assim, a gente precisa se conhecer. E quando a Tássia fala que coisas da nossa infância influenciaram, é por isso a importância do autoconhecimento, sabe, gente? Se conhecer e saber onde está o problema, como que a gente Exatamente. consegue melhorar isso? Exatamente, Tamires, porque eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não me amo, ou eu não tenho qualidades, eu não sou suficiente, eu não sou boa, tipo assim, eu entendo que essas pessoas, elas não se conhecem. Porque quando a gente se conhece, a gente tem uma outra visão sobre si.
E aí a importância do autoconhecimento. Porque como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? É muito difícil, né? Você amar uma pessoa que você não conhece. Então, se conhecer é essencial para ter uma boa autoestima e isso reflete, né, no seu autoconhecimento. E aí, às vezes, a gente fala assim, ah, mas eu não me conheço, eu não sei quais são minhas qualidades, meus pontos fortes e tal. Mas você também pode pedir um feedback. Pede um feedback para a mãe, para o parceiro ou para uma amiga. Pergunta, no que é que eu sou boa? E com certeza essa pessoa vai te dar uma resposta. E você também pode fazer questões de experimentar coisas novas para ver o que você gosta. Às vezes você fica indo em um mesmo restaurante ou em um mesmo lugar, mas não dá espaço para o novo, para descobrir outros lugares. E aí é um dos pilares, né, que eu acho mais importante da autoestima é o autoconhecimento. E aí eu queria entrar em outros pilares, que é o autoconceito. E assim, o autoconceito é o que você pensa sobre você mesmo. E o que você pensa sobre você mesmo irá definir os resultados que você deseja alcançar na sua vida. Na psicologia, tem um conceito chamado profecias autorrealizáveis. E esse conceito, ele fala, é tipo assim, é quando você tem uma crença e aí você fica buscando profecias que confirmem as suas crenças. Então, uma pessoa com baixa autoestima, por exemplo, ela pode ter a crença de que ela é feia ou de que ela é incapaz, de que ela é desinteressante. E aí, como ela olha para ela dessa forma, ela vai acabar tendo comportamentos que façam com que as pessoas também olhem para ela daquela maneira. Porque ela vai acabar criando barreiras que impeçam as pessoas até de se aproximarem. E Exatamente. outra coisa do autoconceito é aquelas questões de tudo ou nada. Ou eu sou muito inteligente, ou eu sou burra. Ou eu sou feia, ou eu sou linda. Ou eu sou produtiva o tempo todo, ou eu sou improdutiva. E, gente, esses pensamentos 8 ou 80, eles acabam com a nossa autoestima. Porque ninguém é 100% inteligente ou 100% burro. 100% produtivo ou 100% improdutivo. Então, a gente deve procurar formas mais equilibradas de colocar esses conceitos. E também ser mais flexível com a gente mesmo. Algumas pessoas elas não se permitem errar, né? Elas são tão Exatamente. perfeccionistas consigo e com o outro que sempre tudo tem que estar perfeito. E mulher tem muito disso, né? De sempre estar no controle de tudo, de sempre querer fazer tudo, porque eu faço tudo melhor, eu faço tudo da melhor maneira possível. Se o meu parceiro for fazer, ele não vai fazer tão bem, deixa que eu faça. E a gente precisa aprender que tem dias que a gente não está bem, e aí o autoconhecimento vem para isso também, para saber os dias que a gente está bem, os dias que a gente não está produtivo, o dia que a gente não está rendendo, e aí dá um tempo, ver o Reconhecer os filme, nossos assistir uma limites, série, né? uma música. Oi? Reconhecer os nossos limites. Sim, sim, exatamente. Saber até onde você pode ir. E isso que você falou sobre a maneira como eu me comporto diz muito sobre como as pessoas me enxergam e como elas vão me tratar. Tem tudo a ver com o que a gente sempre aborda aqui no Roda de Mulheres, que é para falar sobre os limites, né? Quando a gente aceita que o outro trate a gente de qualquer maneira ou de maneira desrespeitosa, isso diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Porque Isso. quando a gente permite que o outro faça, a gente já se respeitou antes. Então o outro ele só está seguindo um padrão. A culpa não é do outro, a culpa é nossa que Culpa não é nossa que impôs um permite. limite, né? Perfeito. Isso. E essa Meninas, se questão. vocês tiverem perguntas, mandem aí nos comentários que a gente responde, tá?
Isso. E essa questão do perfeccionismo, eu era muito perfeccionista. Agora estou desconstruindo essas barreiras, porque eu entendi que perfeição não é excelência. A perfeição só vai me deixar mais frustrada, porque nunca vai estar perfeito. Porque não existe perfeição, existe algo bem feito. E aí a gente pode fazer esse algo bem feito de várias formas. Não é só da forma que eu quero, que eu tenho ali na minha mente. Tem que ser tudo daquela forma. E aí, se alguma coisa não acontecer como eu queria, aí eu me frustro. Exatamente. Perfeito. Agora a gente vai para o conceito de autoimagem. É isso. Então, gente, um outro pilar da autoestima é a autoimagem. Então, é como eu julgo a minha aparência. E aí, como eu me vejo, é muito importante para eu me amar. Só que a gente tem que fazer rever alguns pontos. Porque assim, pode ser que você e eu, Tamires, às vezes a gente não tem todos os atributos físicos que a gente gostaria. Ou que a sociedade espera que a gente seja. Como a questão dos padrões que a sociedade impõe. Mas, assim, a gente não tem controle da forma como a gente veio ao mundo, do nosso tipo físico, da nossa altura. Então, tem muitas coisas que a gente não tem controle. E eu passei isso muito na minha infância, no final da infância para a adolescência. Eu era muito magrinha, muito magrinha. E aí tinha os olhos muito grandes. E nossa, gente, era muito bullying. Bullying tanto pela questão de eu ser magra, como pela questão dos meus olhos. E aí, às vezes, o bullying não é só as pessoas que estão fora, não é só os amigos da escola, os coleguinhas da escola. Às vezes o bullying acontece também com as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas também fazem isso. É porque elas querem? Não, porque cada um, eu acredito assim, que cada um faz o que é possível fazer de acordo com a sua capacidade de entendimento. Então hoje eu não vejo, por exemplo, os comentários que eu recebia em casa por ser magra, por ter olhão, como algo que eles estavam tentando me machucar. Mas eu entendo que ele era a forma deles de falar, de se relacionar. E às vezes eles aprenderam isso com outras pessoas e esse padrão foi se repetindo. Só que isso afetava muito minha autoestima. Eu cheguei a um tempo de ficar muito mal por ser muito magra. E aí, outra coisa que acontece muito, a gente não. Pessoas muito magras têm muita dificuldade de ter roupas, de arrumar roupas para comprar. A minha mãe, eu lembro que ela reclamava demais, que não achava, eu não acho roupa que serve para você, você é muito magra. E aí tem essa questão também da sociedade. Por a sociedade ter um padrão imposto, eles não fabricavam roupas que eram tão acessíveis para pessoas magras como eu. E a questão dos meus olhos, gente, até um tempo desse, acho que eu tinha até uns 16, 17 anos, eu ficava muito mal. Eu ficava pensando, eu queria tanto ter olho pequeno. Por que eu não tenho olho pequeno? Por que eu preciso escutar isso das pessoas? Eu ficava muito mal. Só que aí depois eu fui conhecendo pessoas que foram me ensinando que eu não posso mudar isso. Eu não posso ter olho pequeno. Isso é uma coisa que não dá para me mudar. E aí eu fui criando o meu próprio padrão de beleza. E aí o que eu falo para vocês que estão aqui hoje é isso. Que vocês sejam o seu próprio padrão de beleza. Porque às vezes a sociedade ela impõe um padrão inatingível de perfeição
que muita gente não consegue atingir esse padrão, até as pessoas que estão, digamos assim, no padrão, ainda assim não conseguem atingir esse padrão, e a gente fica por essa busca. E às vezes isso pode nos trazer também danos, tanto físicos como psicológicos, como a questão dos transtornos alimentares, por exemplo, bulimia, anorexia. Imagina só, se eu, na minha infância, no fim da minha infância para a minha adolescência, odiasse o meu corpo e começasse a passar a usar remédios para engordar. Que prejuízo esses remédios não poderiam me trazer mais na frente? Então, tem todas essas questões. E aí eu sei que é difícil a gente se amar e gostar da gente mesmo em uma sociedade que impõe esse padrão. Mas como eu disse, a gente pode ser bonita pelo nosso próprio padrão. Você pode ser interessante. Ser interessante gera beleza. Se arrumar também gera beleza. Ser cheirosa, alegre, gera beleza. Então, o que eu falo hoje para vocês é que sejam a melhor versão que vocês puderem ser. Mas que isso não seja uma busca excessiva por um padrão inatingível. Perfeito. E é muito interessante isso que a Tata falou, porque ela poderia hoje culpar a família dela e ter vários traumas e tudo mais, mas não, ela teve uma visão super madura sobre o que aconteceu com ela no passado. Ela entendeu que a família dela agia da maneira como eles achavam que era o certo, que não tinha uma maldade por trás daquilo tudo, e ela soube lidar com tudo isso para que hoje isso fosse uma superação para ela e não um trauma, né? Então eu acho que isso serve muito pra gente. Às vezes a gente fica culpando a vida que a gente tem por conta daquilo que aconteceu lá no passado, por conta de outras pessoas e tudo mais. E não, tomar as rédeas da própria vida e perceber que a gente pode ter um futuro diferente do nosso passado, né? E a Dani colocou uma questão aqui, ó. Como ajudar uma pessoa que tem baixa autoestima? Se a Tássia quiser responder. Eu posso responder. A Mila falou que sofreu por ser olhudo e hoje ela faz. Eu também, gente. Olha o tamanho do meu olho, do meu nariz, da minha boca. A gente tudo sofreu a mesma coisa. Minha mulher tá maravilhosa, somos... É isso mesmo, a verdade. É isso, Tássia. Ter episódiozinhos até no sangue, vocês são lindas. Então, qual é a pergunta mesmo? Como ajudar uma pessoa que tem baixa autoestima? Assim, primeiro a gente tem que oferecer o apoio, né? Dar apoio, possibilitar, falar para a pessoa, procurar ajuda, incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional, porque um psicólogo, um nutricionista seria muito importante para essa pessoa nesse momento. Só que aí tem várias questões, porque psicólogo ainda é um tabu. Ainda é questão de ser louco, de frescura, de falta de Deus. E se a pessoa, né, estiver aberta a procurar ajuda psicológica, é essencial, porque ela vai ter ajuda tanto do psicólogo, do nutricionista e de vários outros profissionais para atender aquela demanda. Então, a gente, assim, às vezes você vê alguém, sua amiga pode estar com baixa autoestima, mas a gente não tem muito o que fazer além de ajudar, acolher ali o sofrimento da pessoa e também incentivar ela a buscar ajuda. Porque, às vezes, a gente acha que pode estar ajudando a pessoa e acabar atrapalhando, porque não tem conhecimento na área, né? Não tem a ciência na área para dar, digamos que assim, as sugestões assertivas para aquela pessoa. Então, eu acho importante essa questão de acolher, de estar ali, de incentivar a buscar ajuda.
Porque, assim, é difícil uma pessoa com baixa autoestima, é difícil ela procurar ajuda, mas quem sabe, né? E é importante ressaltar também, Tássia, que a autoestima ela é só um sintoma. Isso daí ele pode evoluir para outras patologias e pode se Isso. agravar também, né? Então, acho importante incentivar para que se procure uma ajuda especializada nisso. Isso, até questão de depressão. A pessoa pode desenvolver várias outras patologias. Exato. Agora vamos falar do auto-reforço. Ah, de auto-reforço. Então, gente, um outro pilar, né, da autoestima que a gente vai falar hoje é o auto-reforço. E o que é o auto-reforço? Auto-reforço é a medida em que você se premia, que você Você está me vendo? Oi, tô. Pode Guarda continuar. bem a pergunta da Dani que depois a gente vai responder. Só vou terminar um pouquinho o auto-reforço aqui. Então, parece que travou, né? Pode continuar. Para mim aqui está de boa. Tá de boa, né? Ah, então. E aí, as pessoas vinham me elogiar por alguma coisa e eu falava assim: ah, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Ou então a pessoa vai te elogiar, falar que sua roupa tá bonita e você fala: não fiz mais do que minha obrigação. Não, você fala: ah, comprei na promoção. Ah, foi R$ 20. Eu falava muito isso e eu achava que era uma forma de ser humilde e tal. Mas, gente, não é. É baixa autoestima. Por quê? Se eu não tô aceitando um elogio de outra pessoa, isso significa que eu não estou me elogiando. Eu não estou me reforçando. E aí, quando eu entendi isso, a chave, sabe, quando a chave vira, você, nossa, eu preciso me elogiar mais. Eu preciso fazer mais coisas que eu gosto, que sejam reforçadoras para mim. Como às vezes me presentear. Eu não gostava de fazer isso. Eu era mais comprar um presente para outra pessoa do que para mim. E às vezes acontecia muito de eu comprar um presente caro para outra pessoa, mas para mim eu sempre comprava o mais barato. Gente, é muita baixa autoestima, umas situações dessa. E aí eu fui São coisas entendendo. simples que a gente não percebe, né? E eu fui entendendo que isso não é humildade. Humildade é você saber as coisas que você faz bem. É você reconhecer as coisas que você faz bem. Então, se o outro tá te elogiando, diga obrigado. Hoje eu falo isso, mas foi um processo. Quando a pessoa falar, ó, oh, você é linda, você é bonita, não diga você é mais. Diga assim, somos, obrigada, porque você é bonita e a outra pessoa também é. Não existe essa coisa, pra mim não existe, ah, é mais ou menos. Não, cada um ocupa um espaço na vida, cada um é bonito da sua forma, da sua maneira. Exatamente. E aí eu pergunto vocês que estão assistindo a live, qual foi a última vez que vocês se elogiaram? Vamos ver se alguém responde. Ainda tem a pergunta da Dani, a gente não pode esquecer. É, Ou nem quando foi a última vez que elogiaram. Quando foi a última vez que vocês compraram algo para si mesmo? isso. Se presentearam. Presentearam.
Pelo jeito faz tempo, né? Parece que sim. Ô, Tássia, vamos responder a pergunta da Dani, senão ela vai ficar Isso. lá em cima e a gente vai esquecer. É, Vocês acham que aceitar um relacionamento abusivo pode estar ligado à baixa autoestima? Dani, eu vou responder e aí a Tássia complementa. Eu acho que tem tudo a ver com baixa autoestima, até porque quando você não sabe quem você é, quando você não se conhece, não sabe o poder de mulher que você é, você aceita qualquer homem. Eu falo porque eu já sofri, eu já passei por isso, então a gente não tem critério porque a gente não sabe a mulher que a gente é. Quando a gente olha no espelho e vê a mulher que a gente não aceita pouca coisa. A gente fica sozinho, mas a gente não pega qualquer homem para ter do nosso lado. exatamente. E quando eu tinha muito baixa autoestima, eu percebia muito isso. Eu me colocava em relações totalmente tóxicas, que, nossa, é como se eu não tivesse valor, mas não é porque eu não tinha, é porque eu não sabia o meu valor. Então, a autoestima ela está relacionada com ter relacionamentos abusivos. Porque, como A o baixa Tamires autoestima, falou, a né? gente acaba aceitando o que vier, a gente não tem critério. E aí, eu passei um tempo solteira refletindo sobre isso. Porque eu passei na pele o que é estar em um relacionamento abusivo. E depois eu fiquei muito tempo solteira, tentando encontrar a pessoa que realmente que tipo, como é que fala? Nossa. Que te merecia, que estivesse à Isso, altura. que fosse a minha altura. E hoje eu vivo em um relacionamento que, pra mim, eu achava que eu não merecia esse relacionamento. Eu acho que eu não merecia, eu não me via em um relacionamento saudável. Eu só tinha uma visão de relacionamentos tóxicos. E aí também tem uma questão. A pessoa pode estar em um relacionamento abusivo porque ela pode ter tido uma infância no qual ela via o pai dela sendo abusivo com a mãe dela. Ela via outras pessoas do seu ciclo sendo abusivos. E aí ela começou a normalizar aquilo, achar que aquilo ali era normal. Uhum, exatamente. E quando a pessoa Eu não lembro. se conhece, não lembra, por exemplo, não tem consciência dessas coisas, porque a gente vive muitas coisas e a gente não tem muita consciência dessas coisas, principalmente de situações traumáticas. A gente não tem essa consciência de que aquilo ali foi um trauma e às vezes a gente só repete o ciclo. E aí Exatamente. tem um parceiro que é parecido com meu pai, que tem comportamentos parecidos com as pessoas que eu tenho como exemplo de homem, do que é ser homem. Então, estar nesses relacionamentos significa ter baixa autoestima, porque você não sabe o seu valor. E isso que a Tássia falou, gente, é muito importante porque eu lembro que eu namorei 2 anos e meio com um rapaz e a gente falava em casar e tudo mais, mas, gente, ainda bem que não. E assim, as pessoas, a gente brigava sempre. Toda semana a gente discutia, era briga feia, de desligar o telefone na cara do outro, de ficar dias sem conversar. E eu lembro que as pessoas falavam assim, não, Tamires, ai, mas todo mundo briga em relacionamento, é normal. E eu achava que aquilo era normal também. Eu falava, não, a gente briga, mas todo mundo briga e é normal. E não é normal, gente. Hoje eu e a Tássia até aqui para falar para você que um relacionamento saudável não precisa ter briga, não precisa ter discussão. Obviamente que em algum momento ou outro as ideias não vão ser iguais, porque são criações diferentes, mas são dois adultos que vão sentar e vão resolver. Não vão gritar, não vão se exaltar, não vão desrespeitar, sabe? Então, vocês precisam saber que um relacionamento saudável é possível sim. Isso. E a sociedade, ela normaliza muito os relacionamentos tóxicos, né? Como você disse, as pessoas do seu convívio falavam que isso era normal. Que era normal.
Então a gente às vezes fica aceitando por não saber o nosso valor e por a sociedade achar que é normal. E aí a gente diz, ah, mas se eu terminar, eu não vou encontrar ninguém. Isso aí também é baixa autoestima. Porque com certeza Exatamente. você vai encontrar uma pessoa. E quando a pessoa fala, o parceiro, né? Às vezes fala, ah, você não vai encontrar uma pessoa melhor que eu. Vai. Gente, você vai. Porque eu já escutei isso. E eu encontrei uma pessoa que não é uma vez melhor, é 3, 4 vezes melhor. É sempre assim, para compensar tudo que a gente sofreu. Isso. Autorreforço ficou claro aí para todo mundo? Tem alguma questão? Senão a gente já vai para autoeficácia. Isso. Gente, a autoeficácia tem tudo a ver com autoconfiança. É o quanto você acredita que você é capaz. E aí, quando você tem autoconfiança em si mesmo, você tem, consequentemente, uma melhor autoestima. Por quê? Assim, eu vou dar um exemplo aqui de que aconteceu comigo quando o Tamires me chamou para fazer a live. Eu estava começando a estudar o assunto de autoestima e aí Tamires me chamou para fazer a live. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: eu não sou capaz. E aí a Tamires falou assim, não, você pode estudar. Eu falei até que estava começando ainda, que nunca tinha feito live. E a Tamires, ela me acolheu muito bem. Ela falou, ah, você tá começando, mas você pode estudar mais. E aí a gente marca. E aquilo ali me fez refletir sobre uma coisa. Eu poderia não ser capaz de fazer essa live naquele momento. Porque eu não tinha, digamos assim, toda a didática para trazer aqui para vocês. Mas eu era capaz de estudar, de aprender e de estar aqui hoje. Assim como você é capaz. Então, às vezes, você pode passar por situações em que você diz, ah, eu não sou capaz, ou eu não vou conseguir passar. Mas a gente só descobre a nossa força quando a gente passa pelo problema. E assim, Exatamente. mesmo que as coisas ruins aconteçam, você pode criar resiliência e capacidade na sua jornada. E isso não é positividade tóxica, dizer, ah, todas as coisas vão dar certo. Não, gente, pode ter coisas que não vai dar certo. E sim, vai ter coisas que vai dar certo. Só que você pode aprender com as coisas que não vão dar certo também. A gente aprende muito com essas questões. E aí é importante colocar metas realistas também nessa questão da autoeficácia. Por quê? A gente, por exemplo, se eu for começar a correr, ou se você tiver uma meta, imagina aí sua meta. Vou dar um exemplo, né, de uma pessoa que vai começar a correr. A sua meta para correr é 10 quilômetros. Você quer correr 10 quilômetros. Mas você nunca correu na sua vida. E aí você pensa, nossa, amanhã eu vou correr 10 quilômetros. Você pode até conseguir correr esses 10 quilômetros, mas no outro dia você não vai conseguir ir de novo. Se isso for, por exemplo, para fazer um bem-estar na sua vida, for uma atividade física, você não vai conseguir. Provavelmente você não vai conseguir no outro dia, porque você vai estar muito cansado. Então a gente também tem que ser realista, colocar metas realistas. Por quê? Você pode começar, né, dando o primeiro passo. Ah, hoje eu posso correr 1.000 metros. Então eu corro 1 quilômetro. Amanhã eu posso correr 1,5 ou 2. Então a gente pode ir colocando metas, pequenos passos em direção à nossa meta. E isso vale para muitas outras metas, porque eu não sei quais são as metas de vocês, mas vocês podem adaptar para as metas de vocês, no caso. Porque, assim, às vezes a gente vai e acontece o caso da pessoa que foi e correu 10 quilômetros. No outro dia ela vai estar muito cansada. Ou pode acontecer também o caso da pessoa não conseguir correr.
E aí ela vai, se ela tiver as crenças de que ela não é boa o suficiente, de que ela não faz nada bem, de que ela é improdutiva, isso só vai reforçar aquelas crenças dela. E aí acaba prejudicando a autoestima. Então a E ela pessoa. acaba desistindo também, né? Exatamente. É sempre um pouquinho por dia, se conhecendo um pouquinho, colocando mais confiança, aceitando pequenos desafios e depois ir crescendo. Vai se expondo, gente. Não tem medo de se expor, não. Vai, mostra do que você é capaz. Se não der certo, vai lá e faz de novo. Até ficar perfeito, até ficar incrível. O feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Eu aprendi muito com essa frase de parar de querer buscar a perfeição e fazer as coisas acontecerem. Verdade. E aí tem outra questão que a gente poderia debater, né? Que é a questão da rejeição, né, Tamires? Perfeito. Porque assim, gente, pessoas que foram rejeitadas na infância, por exemplo, elas podem acabar criando crenças sobre elas, sobre o mundo e sobre as outras pessoas também. E aí, essas crenças, elas podem influenciar no adulto que você é hoje. Por exemplo, pessoas que foram rejeitadas, né, na infância, como eu já falei, elas podem entrar em um relacionamento e quando estão se aprofundando no relacionamento, elas pegam e terminam o relacionamento. Por quê? Elas têm medo de serem rejeitadas. Então, para o outro não terminar o relacionamento, não rejeitar, elas preferem terminar o relacionamento. Ela se auto-sabota. Isso. Então, são pessoas que não querem. Têm relacionamentos muito superficiais. Também pode acontecer, no caso de rejeição, aquela típica história do namorado ou da namorada que fica ligando para querer saber onde a pessoa tá. Fica Inseguro. perguntando onde tá, com quem tá, o que tá fazendo. Porque ela foi rejeitada e a gente faz essas coisas, gente, a gente não tem consciência de que a gente tá fazendo essas coisas, tá agindo dessa maneira, porque a gente foi rejeitado lá na infância. A gente traz muitas coisas inconscientes, a gente faz muitas coisas inconscientes que a gente não tem consciência de por que eu tô fazendo isso. E aí essa pessoa, ela pode começar a ser abusiva no relacionamento, querer pegar o celular do parceiro toda hora para saber o que que tem, com medo de ser traída, de ser trocada por outra pessoa. E acaba que a pessoa começa a ficar tão chata, o relacionamento começa a ficar tão abusivo, que o outro, ele vai embora, ele não vai aguentar isso. E eu já passei por isso, da pessoa ficar. Não, eu não tinha tempo nem de comer, gente. Eu tava ali tentando comer e a pessoa tava mandando mensagem: por que tá demorando me responder? Por que que você não responde? Sabe? E isso tem origem, né, em algumas coisas que eu passei na infância também. E na forma como eu lidei. Agora não, agora eu me vejo muito mais evoluída nesse sentido. Porque eu não aceito mais esse tipo de coisa. Então a gente vai aprendendo com os erros. Você pode ser que você não esteja aqui assistindo essa live, você não tenha uma autoestima tão boa, mas você pode desenvolver. E pode também acontecer casos em que a pessoa foi rejeitada e aí ela nem se relaciona com outras pessoas. Ela não consegue se relacionar. Exatamente, por medo. Ela já tem o medo de ser rejeitada, então ela prefere não se relacionar, não se envolver. E isso que a Tássia falou é muito importante, gente, porque
Às vezes a gente fala assim, ai, mas fulano é super pegajoso e o pai e a mãe estavam ali. Às vezes estava ali dentro da mesma casa, mas não eram pais presentes, não eram pais que participavam, só estavam ali, mas não exerciam um papel que eles deveriam exercer. E isso que a Tássia falou aconteceu muito comigo, porque eu cresci sem o meu pai. Então, quando eu comecei a me relacionar com o sexo oposto, eu sentia que a qualquer momento meu parceiro ia embora. Eu sentia que a qualquer momento meu parceiro ia me trocar por outra pessoa. Então eu tinha muita insegurança, eu não tinha ideia do valor que eu tinha, de quem eu era, do que eu merecia. E aí depois, no caminho do autoconhecimento, a gente vai descobrindo quem nós somos. E aí a gente vai vendo que a gente não merece as migalhas, a gente merece o banquete inteiro. E é algo que a gente trabalha ao longo do tempo, tá? Hoje, mesmo estando com um relacionamento incrível, de vez em quando eu consigo identificar esses pensamentos. Só que aí eu sei que esses pensamentos não têm fundamento. Porque eu sei a minha história hoje, eu sei o meu relacionamento hoje, eu consigo ver a diferença do que eu vivi e o que eu vivo hoje. Então eu sei que hoje esses pensamentos são infundados. Então eu não deixo que esses pensamentos cresçam na minha mente. Mas se você der espaço, eles crescem. E aí você acaba vivendo uma realidade que você mesmo criou. Porque, na verdade, nada daquilo ali está por dentro da sua cabeça. Né? E é muito importante também você conversar com o seu parceiro e criar esse diálogo. De, olha, quando você faz isso, eu me sinto de tal maneira, para que ele também te ajude a lidar com isso. Não que você vai colocar a responsabilidade em cima dele. Mas, às vezes, ele desperta alguns gatilhos em você que ele não sabe, que são inconscientes. E é por isso que o diálogo dentro do relacionamento é tão importante para tudo, gente. Não tem como ter um relacionamento saudável sem diálogo. Você precisa conversar isso com o seu parceiro. Exatamente. E um relacionamento abusivo também pode chegar a pessoa a ter dependência emocional. Então, uma pessoa que está em um relacionamento abusivo, ela tem baixa autoestima, ela está dependente emocionalmente daquela pessoa. E às vezes a pessoa nem percebe. Eu vejo casos e aí eu fico bem caladinha na minha, porque eu tento alertar, eu tento ajudar quando é, por exemplo, caso de amigas, pessoas mais próximas. Só que quando eu percebo que a pessoa não quer ajuda, eu também não falo nada. Eu acolho se a pessoa precisar e tal, mas eu fico na minha, porque eu entendo que cada processo é um processo. Pode ser que eu ache que tá na hora da pessoa, só que ainda não tá. A pessoa é que sabe a hora do seu processo. Então eu tenho meio que essa paciência com as pessoas assim que eu vejo que são do meu convívio, eu tenho que essa paciência de esperar o momento delas, né? Porque não é o meu. Mas é muito triste a gente ver uma pessoa em um relacionamento abusivo, uma pessoa dependente emocionalmente e a gente não poder fazer nada. Eu fico tentando, sabe? Mas aí eu vejo que a pessoa não consegue ver. Enquanto ela não tiver. Ah, peraí. Foi, a Dani me deu a sugestão de fazer um vídeo sobre dependência emocional e bombou. Muito bom. Porque às vezes tem muita gente que é dependente emocionalmente, mas não tem nem consciência de que é, né? Não sabe que é, acha que aquilo ali é normal, que porque eu não posso viver com outra, é porque eu não sei o meu valor. Então, eu vou deixar o outro escolher as coisas. E essa questão do relacionamento abusivo, eu já atendi algumas meninas que me procuraram através do Instagram, que estavam em relacionamento abusivo e já tinham essa consciência, mas elas não sabiam como sair. E a primeira coisa que a gente trabalha é autoestima. Porque se a autoestima dela não estiver trabalhada e ela não enxergar o valor que ela tem e as migalhas que ela recebe nesse relacionamento, ela sai, mas ela volta. Exato. Porque ela não consegue desvincular do abusador. Então, assim, a primeira coisa que a gente trabalha é a autoestima. É muito importante a autoestima, gente. Vocês não têm ideia, mas é muito importante. Porque quando você não tem autoestima, você se coloca em situações que você não precisaria estar.
você aceita coisas que você não precisaria aceitar, sabe? E é muito triste. E você passa a viver em função do outro, para o outro. Então é o outro que escolhe, é o outro que faz as escolhas e eu só aceito, porque eu tenho tanto medo de perder o outro que eu acabo ficando naquele relacionamento porque eu não vou encontrar outra pessoa, eu não sei o meu valor. Então, pessoas dependentes emocionalmente têm muita dificuldade de sair de relacionamentos abusivos, de se relacionar com outras pessoas e de fazer coisas sozinhas também. Tem muita gente que tem dificuldade de, tipo, ir no mercado sozinha e tomar um sorvete sozinha. E antes, quando eu morava com meus pais, assim, que eu ficava mais lá do que aqui, nossa, era tudo eles, era tudo as pessoas que estavam à minha volta. E aí, quando eu vim pra cá, eu aprendi a ser, né, um pouco sozinha, a saber que vai ter momentos que eu vou ter que me levar para passear, eu vou ter que sair comigo mesmo, porque nem sempre eu vou ter pessoas para irem comigo e tá tudo bem também. Exatamente, eu era essa pessoa. Eu fiz uma live com a Cris semana passada e eu falei para ela que eu não conseguia sair para almoçar sozinha quando eu trabalhava no templo. E aí, às vezes, eu não levava almoço e eu tinha vergonha de ir num restaurante comer sozinha. Eu ia lá, buscava o almoço e comia lá no meu serviço. E hoje, se eu puder, eu faço tudo sozinha, gente, porque é muito bom. Mas é isso que a Tássia falou. Depois que você sai da casa dos pais, você descobre uma outra vida, uma outra realidade que até então você não sabia que existia. Isso. Nossa, eu nunca tinha saído sozinha e agora eu tô saindo, vou ter que ir em algum lugar sozinho, fazer as coisas sozinha. E para uma pessoa que tem independência emocional, isso é muito difícil. É tanto que eu vi uma psicóloga falando que um dos primeiros passos que você faz com alguém que é dependente emocionalmente é tipo a ativação comportamental. O que é? Você vai fazer com que a pessoa, incentivar a pessoa a, por exemplo, a sair para um lugar sozinha, a fazer alguma coisa sozinha, a escolher algo sozinha. Também tem muitas questões relacionadas à roupa, à aparência. Às vezes a pessoa não consegue escolher uma roupa, ela tem que pedir a opinião das outras pessoas, as outras pessoas têm que escolher para ela, porque ela não consegue escolher. Exatamente. E tudo isso, gente, está atrelado à autoestima. Tá. Pode não parecer, mas é tudo atrelado à autoestima. Todas essas coisas influenciam, porque a forma como a gente se vê, o valor que a gente percebe em nós mesmos, eles influenciam a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos. Então, tudo, a autoestima influencia em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Perfeito. Gente, lembrando que essa live não vai ficar salva, porque essa live vai entrar no meu desafio de 7 dias, que eu vou abrir vagas agora no mês de abril. E ela vai ser uma aula bônus sobre o tema de autoestima. Eu já tinha convidado a Tássia e ela super topou. Então aproveitem aqui o ao vivo. Se vocês tiverem perguntas, já manda aí. Tássia, se você tiver alguma consideração a fazer, algum outro ponto que você queira abordar, e aí a gente já vai partir para o encerramento. Isso. Eu acho assim, gente, que toda mudança que a gente quer deve começar aqui de dentro da gente. Porque quando a gente muda, o externo, o nosso mundo também muda, né? E aí, desenvolver uma autoestima saudável é muito importante, porque ajuda a prevenir doenças, tanto físicas como mentais, questão dos transtornos que a gente falou, possibilita melhores relacionamentos e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Porque, assim, a forma como a gente se relaciona, o amor que a gente direciona, o autoconhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, ele muda tudo. E é isso. Eu espero que essa live, eu acho que vocês que estão aqui, né, já estão buscando, né, ter uma autoestima saudável, se desenvolver, porque a gente está em um processo constante de desenvolvimento.
A gente nunca é pronto e acabado. Ah, porque eu sei de tal conhecimento, ou porque eu fiz terapia, ou porque aconteceu coisas que eu aprendi muito, eu já estou desenvolvida. Não, você está começando a se desenvolver. Você pode se desenvolver muito mais, porque a gente somos seres humanos que estamos em constante evolução. Então, que vocês busquem ser a melhor versão que vocês podem ser. É isso. Eu tirei um print nosso aqui. E obrigada a todas as pessoas que participaram. Fico muito grata de ver a interação de vocês. Verdade, achei incrível também a audiência aí da Tássia, estava aqui em peso. Muito obrigada, Tássia, por ter aceitado o meu convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada a todo mundo que participou. Eu vi todos os comentários, amei vocês aí interagindo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse conteúdo, a Tássia está divulgando um conteúdo maciço sobre autoestima. Então vocês podem continuar acompanhando ela lá no Instagram. E agora, em abril, eu estou lançando o meu desafio 7 dias, que tem algumas estratégias práticas para desenvolver a autoestima também. E essa aula vai ficar lá como aula bônus. Então já me segue lá no meu perfil também para ficar por dentro de todas as novidades. Alguma consideração final, tá? Você quer falar alguma coisa? Não! Obrigada, as pessoas estão dizendo que amaram a live. Ótimo. Obrigada, gente. Um abraço. Sinal que o nosso objetivo foi alcançado, né? Foi. Eu tava muito nervosa. E deixar vocês aí assim, ó. Doidos para mudar e para começar uma vida diferente a partir de hoje. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até breve. Quem sabe não vem mais live por aí, né, Tássia? Pois é. Até mais, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.